Então, vamos elevando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, nos diante das coisas do nosso dia a dia, preocupações, de oportunidade. Pedindo ao Mestre Jesus, a equipe aqui do Chico Xavier, que esteja aqui junto conosco, nos acompanhando, nos inspirando, nesse estudo dessa noite. Ampara-nos, Mestre, no teu amor e na tua luz. Dai-nos força, coragem, determinação, para que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades de trabalho no bem. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o tema número 7 do módulo 1, que é sobre animismo. E eu sei que animismo é um tema delicado para todos nós que temos mediunidade. Eu posso falar pessoalmente de mim, que muitas vezes eu fico em dúvida se é verdade, se não é verdade, se sou eu, se não sou eu. E animismo faz parte da prática mediúnica, do dia a dia de todos nós, né? No livro Mecanismos das Mediunidades, no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro altamente técnico, né, de André Luiz, ele fala que o conjunto de fenômenos psíquicos, mediunidade, produzidos com a cooperação consciente e inconsciente dos médiuns em ação. Então, para existir a mediunidade, na verdade, todos nós somos médiuns, mas a gente sabe que existem médiuns ostensivos, e a gente está falando dos médiuns ostensivos, porque muitos de nós temos esse contato com o plano invisível, mas por exemplo, quando a gente está no processo obsessivo, tá? Então, a gente fala coisa que a gente não devia falar, a gente faz coisa que a gente não devia fazer, mas a gente não está tendo consciência dessa influência que está acontecendo na nossa vida. No caso aqui, que eu estou falando, são os médiuns ostensivos. Toda vez que existe um medianeiro entre o próprio ser e outro ser, a gente tem mediunidade. E aí, continuando, né? Só um instantinho. E aí, continuando. Falando do animismo, se não me engano, é o capítulo 23 do livro Mecanismos da Mediunidade. Que o corpo espiritual, perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora, fora do carro físico. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que muitas vezes, quando a gente está num processo de desdobramento, de êxtase, eu posso alcançar o meu conhecimento como espírito eterno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu, Ana, não sei falar alemão nessa vida, mas num momento de desdobramento, eu tenho dentro do meu repositório o alemão. Então, eu consigo falar alemão fluente, tá? E é isso que ele está querendo dizer. Não existe um outro espírito envolvido. Sou eu usando o meu repertório de conhecimento e buscando esse repertório de conhecimento dentro de mim que eu uso no momento da comunicação. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque muitas vezes, da forma como a gente está conversando, nas coisas que são faladas, a gente consegue distinguir se está existindo ou não o caso de animismo, tá? Se no momento em que não existe uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, né? Nesse conjunto, nessa conversa, aí existe o animismo. E aí muita gente pode perguntar, mas Ana, se eu estou dentro desse processo como médium, como faz? Porque se a gente está fazendo uma educação mediúnica, que esse curso de educação mediúnica, né?
no meu processo de educação mediúnica, você está me falando, Ana, não pode ficar fazendo barulho, não pode bater na mesa, não pode falar palavrão, não pode fazer gesto assim, não pode bater no vizinho, porque vai ter muita hora que o envolvimento do espírito vai ser tão intenso que eu vou ter vontade de fazer essas coisas. Vamos supor, eu estou aqui numa mesa mediúnica, eu incorporo um espírito que é inimigo do centro. E esse espírito está particularmente bravo com a Tabata, porque a Tabata ajudou algumas pessoas que ele não queria que ajudasse. E ele está pronto para bater com a Tabata. Eu, com a minha mediunidade educada, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar. Ele vai ter vontade de falar coisas horrorosas para a Tabata. Eu vou deixar ele falar? Não. Ele vai ter vontade de gritar com a Tabata. Eu vou deixar ele gritar? Não. Então, Ana, você está me falando que você está alterando o que o espírito está querendo fazer? Sim. Eu estou filtrando, exatamente. Então, eu posso olhar, se eu quiser, para esse filtro como animismo? Pode. Então, quer dizer, que em toda comunicação mediúnica vai ter um pouco de animismo? Vai. Agora, o ponto aqui é que dentro desse animismo, eu não distorça a mensagem. Essa mensagem vai estar vindo de um outro ser. E vocês vão perceber que muitas vezes, nesse momento da mensagem, eu vou estar usando um vocabulário que não é normalmente o vocabulário que eu uso. Eu vou estar usando exemplos que normalmente eu não usaria. E é esse o ponto que eu tenho que prestar atenção, né? Bom, então no processo do animismo, a gente vai estar vendo esse desprendimento. A gente já estudou isso no ERG, né? Isso da emancipação da alma, né? A gente, inclusive, falou do sonambulismo. Quando a gente está num processo de sono, o que é que acontece? O espírito se desloca, se afasta do corpo físico, fica preso por aquele fiozinho prateado, que nem um balãozinho, não sei se vocês estão lembrados, certo? Que até essa é a forma. Alguma de vocês me perguntou no passado, mas como é que a gente sabe quando está no plano espiritual quem está morto e quem está vivo? Pelo fiozinho, né? Os vivos estão sempre com fiozinho. E então, nesse momento, ele está desligado. Não dá para você, ele está em 2 lugares, porque o espírito é só um. E um exemplo que me veio na cabeça, que eu acho que vai ficar muito fácil para vocês entenderem, lembra quando a gente estava conversando de Eurípides Barçanufo, que ele sabia que uma pessoa estava doente, ele estava dando aula e de repente ele dormia na aula, aí ele aparecia no outro lugar, tratava a pessoa, dava os remédios para a pessoa, e aí na escola já sabia que quando ele dormia no meio da aula é porque ele estava trabalhando em outro lugar. E é interessante porque tem inclusive uma história na minha família, porque o meu bisavô era amigo do Eurípides Barçanufo. E meu bisavô, essa história saiu no jornal até, eu tenho o jornal impresso dessa história em casa. E aí, ele era fazendeiro, né, em Minas, e aí uma das pessoas que trabalhava lá na fazenda estava a esposa estava para ter nenê, enfim, isso, a esposa estava para ter nenê. E teve complicação no parto. Aí, o que o meu avô fez? Mandou um dos moços que trabalhava para ele de cavalo na cidade vizinha chamar o Eurípides Barçanufo para ajudar. Porque o Eurípides, apesar de não ser médico, ele era professor, ele trabalhava nessa área aí medicinal. E aí, o moço foi, nisso, o Eurípides ficou sabendo que precisavam de ajuda, ele dormiu, foi lá, atendeu, ajudou, fez o parto, nasceu, não lembro no jornal, depois eu posso trazer o jornal para vocês. É muito engraçado isso. Nasceu. Aí, tá tudo bem, a criança nasceu. Aí o moço volta para a fazenda e fala, eu fui lá, mas ele falou que já estava tudo bem, que ele não precisava ir, que já tinha nascido, que era um menino. Ele chegou e estava menino mesmo, né? Então, a gente vê esse processo, né, de desdobramento, de êxtase acontecendo. Então, isso pode acontecer dentro de uma mesa mediúnica? Pode, né? A gente, como espírito, nunca vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né?
Mas é uma coisa que daí o espírito fala, tem essa consciência, vou agora me desligar do meu corpo para fazer outra coisa? Sim, tá. Sim, exatamente, né? Então, ele entra nesse estado de transe e aí pode ir lá buscar dentro da sua caixa de ferramentas intelectuais, aí as informações que são necessárias, né? Quando a gente já sabe que quando a gente está encarnado, que é como se a gente estivesse dentro de um escafandro, né? Então, a gente está olhando a realidade por um buraco da fechadura, a gente está limitado. Quando o espírito se liberta do corpo, e por isso que a gente fala que o sono é um estado de semi-morte, ele tem muito mais consciência e liberdade para fazer as coisas. É claro que essa liberdade, essa consciência, é proporcional a quê? A quê, pessoal? Maturidade, consciência, moral. Exatamente, a maturidade moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade ele tem, né? Então, quando ele está desperto, então, por exemplo, um Chico Xavier, me explica como é que um homem como Chico Xavier, que não conseguiu escrever, mesmo tendo ditado, conseguiu psicografar tantos livros? Como? Se ele não sabia escrever direito. Porque nessa vida ele não era letrado, mas a capacidade de escrever, o homem escreveu 500 livros. A capacidade de escrever, a rapidez com que ele escrevia, já estava dentro da bagagem, na ferramenta dele, né? A mediunidade do Chico não era uma mediunidade normal, mediunidade mecânica, né? Então, ele se afastava mesmo e o espírito ia lá e usava a mão dele. Tanto é que tem aqueles testes de assinatura, tudo. Então, a gente sabe que as assinaturas, inclusive, eram comparadas do espírito que assinou a mensagem com a assinatura do vivo, né? Então, mas o ponto é, o Chico, ou por exemplo, outra coisa que a gente já aprendeu em outras aulas, a diversidade, complexidade, profundidade dos ensinamentos que ele recebeu por André Luiz, em termos de medicina, que não eram nem conhecidos na medicina da época. Como é que um espírito semi-analfabeto ia conseguir fazer tudo isso, não é? Então, porque ele, nessa vida, era semi-analfabeto. A hora do desdobramento, ele tem o conhecimento. Mas a gente lembra, acho que o Emmanuel conta que durante 2 anos, André Luiz ficou perto do Chico. Para quê? Para que houvesse aquele encontro, aquela sintonia entre os dois, para que eles conseguissem trabalhar juntos. Por isso é que dentro de um trabalho mediúnico não pode ter vai e vem de pessoas. Então, se eu tenho uma mesa mediúnica, não é assim, hoje eu vou convidar, por exemplo, a Glaucia, que foi a pessoa que criou o centro aqui, há 8 anos atrás. A Glaucia. Então, a Glaucia adora o Chico Xavier. O nome Chico Xavier foi a Glaucia que escolheu. Mas ela está aqui, ela fala, Ana, eu posso ir na mesa mediúnica? Não, não pode. Por quê? Porque é importante ter essa sintonia entre todos que estão trabalhando para que essas comunicações aconteçam bem, corretamente. A Glaucia é uma boa pessoa? A Glaucia é uma boa pessoa. Eu estou pegando ela, né, coitada de Cristo aqui. Mas o ponto é a sintonia, a harmonização do grupo. E a gente já viu isso, a importância desse entrosamento moral, entrosamento fraternal entre o grupo do mediúnico. É fundamental para o sucesso da reunião. Senão a gente vai dar muito mais trabalho para o plano espiritual, né? Então, quando eu tenho esse meu desprendimento, eu posso estar com contato com outros espíritos? Posso. Eu posso. Se eu tiver contato com outros espíritos no momento do meu desdobramento e eu estiver reproduzindo coisas que eu escutei de outros espíritos, por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética. Eurípides Barçanufo tem que fazer uma receita, ele dava receita lá de remédio. Tinha um caso, isso não aconteceu, hipotético. Um caso em que ele não sabia o que fazer. Aí ele chama Bezerra de Menezes.
o Dr. Bezerra e falar para ele, olha, faz isso, 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 isso. Aí ele volta e fala, faz isso, 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 isso. Nesse caso, é animismo ou mediunidade? É mediunidade, porque ele está reproduzindo uma coisa que André Luiz, desculpa, que o Dr. Bezerra falou. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, durante essa emancipação do espírito, que a gente sempre, no passado, estudou como essa emancipação sendo só durante o sono, a gente vai ver que esse afastamento pode acontecer durante uma reunião mediúnica. O normal é não acontecer. Então, esses aqui são casos extremos, né? Então, quando existe, por exemplo, uma psicofonia, uma psicografia mecânica, sim, existe a separação do espírito, ele fica pertinho do corpo, mas aí existe um desligamento, existe a inconsciência do médium, né? Fala. Nesse caso, que é mecânico, se eu recebo uma mensagem em alemão, eu, Gisele, meu espírito, precisa saber alemão de outras vidas, sim, mas é mecânico. Sim. Dá só para... Sim. Mesmo sendo mecânico. Sim. Não dá só para passar pelo fio. Sim. E aí é importante da gente saber coisas e estudar sempre. Porque quanto mais eu souber, porque você imagina, se tiver dois espíritos, um que foi alemão noutra vida e outro que não foi, com quem que ele vai? Né? Vai ser muito mais fácil para passar aquela comunicação de uma forma correta, né? Sem ruídos, digamos assim, né? Durante a emancipação, para a gente, outra coisa para a gente prestar atenção é observar qualidade, estilo e linguagem das comunicações. Se a pessoa, se o médium, estiver sempre usando as mesmas palavras, os mesmos trejeitos, eu já sei que é animismo. Se estiver sempre falando da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, e muitas vezes a mensagem é para ele mesmo. Às vezes até, por exemplo, olha só essa situação, que coisa maluca, né? Então, eu, numa outra vida, fui assassinada por alguém. E nessa vida, eu tenho ainda essa marca, esse rancor, essa cicatriz não curada dentro de mim. No momento de uma sessão mediúnica, eu posso voltar para essa outra vida e despejar todo aquele ódio que eu tenho em relação ao João, a Maria, por ter me matado. E aí, quando a Gisele estiver fazendo a doutrinação, a conversa fraterna com esse espírito, ela não está fazendo com o outro, ela está falando comigo. Então, é interessante a gente perceber que, nesse caso, é a Ana, como espírito, voltando a uma encarnação anterior e sendo ajudada a curar aquele problema. Isso está errado? Não, não está errado. Eu não estou precisando de ajuda? Estou precisando de ajuda. Que diferença faz, né? A gente não sabe quantas marcas, quantos buracos a gente tem dentro da gente que precisam dessa ajuda, dessa cura, certo? Então, uma coisa que tem que ser muito clara para todos nós é que, para existir a comunicação mediúnica, precisa de ter uma terceira pessoa, tá? O Livro dos Espíritos, na página 216, fala que o sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. E a gente... E a segunda parte, que o sonambulismo pode ser anímico mediúnico, foi o que a gente já conversou no passado. Se durante o meu desprendimento eu tiver contato com outros espíritos e eu voltar e falar, então a gente já sabe que é anímico mediúnico. A gente já conversou sobre sonambulismo e eu sei que é um assunto, às vezes, complicado para a gente, né? No Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro sobre sonambulismo. Normalmente, o sonambulismo, ele vem junto, não é uma regra, mas normalmente ele vem junto com uma mediunidade grande, né? Então, à medida que a gente vai ajustando a mediunidade, o sonambulismo também melhora.
Mas o ponto aqui do sonambulismo é exatamente esse desprendimento, o espírito está buscando se expressar na sua forma mais completa do que durante a encarnação. E aí, o que ele fala aqui no Livro dos Espíritos, que o espírito, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. E eu coloquei com E maiúsculo, porque todo mundo é espírito, mas a ideia aqui é o espírito como ser eterno, tendo acesso às suas caixinhas do subconsciente, né? Nos momentos da emancipação, ele vê, ouve, percebe fora dos limites do sentido. Ele tira de si mesmo o que expressa. Então, todo o conhecimento que ele vai falar durante a fase do sonambulismo, por exemplo, a Tabata vem conversar comigo no meio da noite e conversa normalmente comigo. E fala um monte de coisa e eu falo assim, mas espera aí, Tabata, como é que você sabe todas essas coisas? Você nunca me falou que você conhecia sobre medicina, sobre astronomia, sobre não sei o que lá, e de repente ela começa a me dar uma aula de astronomia. Então, ela tem acesso, ela tem esse conhecimento. Está dentro dela, não é perdido. No momento da encarnação, a gente sabe que o cérebro ele não consegue decifrar mais de uma encarnação ao mesmo tempo. Daí a nossa limitação. A limitação está no instrumento, nesse instrumento aqui, nessa cachola aqui. Mas onde é que está a mente? Está na cachola ou está fora da cachola? Está do espírito, não é? Então, no momento do desprendimento, a gente vai escutar o sonâmbulo falando coisa que você fala assim, uai, de onde saiu isso? Justamente por isso, tá? O sonâmbulo pode agir como médium ou pode não agir como médium, dependendo de quem for, tá? O médium vai ser sempre um instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo, e o que diz não vem dele. Lembrando, o que diz não vem dele. O que eu quis dizer com isso? O que diz não vem dele no sentido do conteúdo. Eu posso mudar as palavras? Eu posso. Eu estou pronta para mandar a Tabata catar coquinho. Mas, em vez de falar, vai catar coquinho, eu posso falar, eu, Ana, a mensagem está vindo, vai catar coquinho de uma forma bem feia. A mensagem que eu vou falar para ela é, eu não gosto de você. Mas nesse momento, por exemplo, de sonambulismo, que daí a pessoa não está com esse controle, aí não tem filtro, né? Não tem filtro. Uhum. Ainda mais se ela estiver usando o próprio arquivo, né? Então, essa educação mediúnica, que a gente muitas vezes tem medo, a gente precisa ficar em paz com isso. Se a gente perceber que a gente está usando a mediunidade de uma forma pouco ética, ou desestruturada, ou com interesses, aí o sinal é vermelho. O Chico falava que para o cano ficar limpo, o melhor jeito de limpar um cano é passar água limpa, né? Então, o melhor jeito da gente virar um bom médium é praticar essa mediunidade. Porque no começo a gente vai ficar inseguro, mas será que sou eu mesmo? Mas por que está vindo essa ideia? A gente tem que pensar que se a gente não está pensando numa coisa, de repente vem aquela ideia, aquela sensação, seja aquela sensação boa ou a sensação de mal-estar, essa sensação não é minha. E eu tenho que acreditar e eu tenho que confiar nisso. A minha intenção tem que sempre ser a melhor. Claro, a gente vê, por exemplo, muitas vezes em Facebook, Dr. Bezerra deu mensagem, e aí a gente lê a mensagem. Como aconteceu alguns anos atrás. E aí a mensagem estava assim, meu Deus, final do mundo com Covid. Agora, vocês já viram algum espírito superior falar coisa que vai deixar os outros preocupados? Que vai deixar os outros desesperados? Não vai falar. Porque espírito do bem só vai falar coisa que traga paz para a gente. Então, na hora que eu leio uma coisa dessa, eu tenho que usar o meu bom senso e entender que aquele espírito não é desejo, Menezes. A outra coisa que eu tenho que lembrar é
que para um médium receber Bezerra de Menezes, ele tem que ser muito consciente. Por que eu estou falando isso? Porque para existir a comunicação mediúnica, a gente já estudou isso, precisa ter o quê? Afinidade. Por isso que a gente comentou, antes dos nossos trabalhos de desobsessão, muitos de nós sente mal-estar, sente enjoo, sente um cansaço, sente dor de cabeça, porque a aproximação já está acontecendo. Isso está muito bem descrito no livro Missionários da Luz. Um espírito evoluído como o Dr. Bezerra, para ele chegar aqui perto de mim, que sou o pó que fica embaixo do tapete, vai dar muito trabalho para ele. Porque eu não consigo subir até Dr. Bezerra. E ele vai ter que descer muito. Então, se eu quiser ser um bom instrumento de comunicação para esses espíritos altamente evoluídos, eu vou ter que trabalhar muito a minha reforma íntima. Então, vai ser muito incomum a gente falar, não, hoje foi Eurípides Barçanufo que veio falar por mim. Não, foi Allan Kardec. Mas, mano, não vai ser. Então, a gente... E normalmente, o espírito não fala o nome. Não tem essa necessidade. Mesmo porque ele falar um nome que vai aumentar, que vai, de alguma forma, alisar o seu ego, já mostra a sua própria pequenez, né? Tem uma contrapartida, né? Por quê? Porque é o tempo Oi? médio de recuperação vascular. Mamãe, você tá fora do mundo. Tem uma contrapartida, né? Da gente também não acreditar em todas as mensagens que recebe. Teve uma vez que o espírito veio, deu a psicografia, a mensagem e assinou Jesus. E estava todo mundo, Jesus, Jesus, Jesus. É quando foram perguntar para o espírito, ele era o Jesus, filho do Manuel, que tinha morrido. Né? Então também tem a nossa ingenuidade de não acreditar em tudo. Bom, então, continuando. Então, o médium ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com a do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. A gente já falou bastante disso. Tem alguma dúvida em relação a isso? É sempre um intermediário, por isso chama médium, né? Mesmo os chamados médiums mecânicos, que foi a sua pergunta, tá? E se a gente for pensar, esses espíritos super duper evoluídos, vamos pensar, por exemplo, o espírito Ismael, que é o espírito que é responsável pelo Brasil. Ele precisa de um médium para conseguir se comunicar, né, com a matéria, mesmo que seja enquanto o médium está dormindo, para lembrar. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade, que mesmo que o nosso papel seja um papel pequenininho, ele é um papel fundamental. E que, acima de tudo, a gente não pode atrapalhar. Se a gente não atrapalhar, já está bom. Se a gente ajudar, maravilha. Mas só de não atrapalhar, já está bom demais, né? Então, em resumo, o médio é parte do processo do intercâmbio. Sim, é. E não funciona como uma máquina. A gente não é máquina. Então, se não dá... Se o mesmo espírito... Isso pode acontecer. O mesmo espírito vai passar a mesma mensagem para nós três. Nós estamos todas entrando na mesma faixa. Cada uma de nós vai escrever ou vai falar as coisas de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque a gente está colocando um pouco do nosso jeito, do nosso vocabulário, do nosso estilo. E aí a importância da nossa reforma íntima. Aí a nossa importância do trabalho mediúnico, de não comer carne vermelha no dia, de fazer uma dieta mais leve, de não beber no dia anterior, para que a gente esteja com esse instrumento da forma mais adequada para essa comunicação. Bom,
Se fosse, não é plugar, não é o espírito vem aqui, aí ele pega e bota, a gente é só um plug de tomada, ele vai lá e coloca o fio na gente. Não, não é assim que funciona, né? Se fosse assim, podia ser pela parede, né? Por qualquer lugar. E já que a gente está falando de sintonia, para eu conseguir interpretar o pensamento, eu preciso estar com esse meu vasilhame limpo. Se o meu vasilhame estiver preocupada com o filho, que está indo mal na escola, com o marido, que está com problema no emprego, comigo, que estou doente, com, sei lá, o cachorro que está machucado, eu não vou estar com esse meu vasilhame limpo. A imagem que estão mostrando para mim agora é como se eu tivesse que deixar o meu vasilhame como se fosse água de um lago. E aí, refletir essa mensagem. Eu nunca tinha pensado desse jeito, isso é inspiração mesmo. Para eu refletir essa mensagem da forma mais real possível. Cada vez que eu trago aí as minhas preocupações, é como se eu estivesse jogando uma pedrinha no lago. E aí essa imagem, essa mensagem que vai ser projetada, ela vai ficar desarticulada, desorganizada. A preparação, e a gente já falou muitas vezes disso, é fundamental para o trabalho mediúnico, para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio do grupo, do trabalho e para o equilíbrio do centro. Um médio desequilibrado pode trazer malefícios muito grandes, tanto para ele quanto para o grupo. A interferência do médium nas comunicações, os espíritos, pode ser considerada benéfica e até necessária. Isso a gente já falou, que principalmente no caso do linguajar, a gente, quando trabalha com espíritos mais necessitados, a gente vai ver, vai sentir que ele está em desequilíbrio. Né? Quando a gente está estudando os livros de André Luiz, a gente vê que os espíritos que estão nas câmaras de regeneração, eles estão completamente enlouquecidos. Os espíritos que estão vindo falar com a gente estão na área do umbral, eles não estão diferentes desses espíritos. Os que vêm falar com a gente não estão no nosso lar. A gente tem que ter consciência disso. Eles estão altamente doentes. Quando a gente vê uma descrição do umbral do nosso lar, a gente tem que entender que os indivíduos que vão estar vindo para receber ajuda estão naquela situação. Eles não estão doentes fisicamente, mas eles são loucos do ponto de vista espiritual. Então, eu preciso ter o controle da situação. Em manifestações de espíritos muito perturbados e de perseguidores espirituais, é importante que o médium interfira, firme e fraternalmente, a fim de que a reunião não seja desestruturada e que a ordem e a harmonia sejam mantidas. O que vai acontecer se tiver uma reunião mediúnica e eu começar a falar palavrão? Se eu sei que palavra é matéria, se eu sei que palavra é energia, qual é a energia que existe num palavrão? Se a minha intenção é simplesmente a expressão de alguma coisa ruim, eu posso expressar isso de uma outra forma. Exatamente, Letícia, vai baixar o padrão vibratório. Eu vou estar desestruturando toda a limpeza e todo o campo magnético que os protetores espirituais fizeram dentro da sala da mesa mediúnica da desobsessão. A gente sempre começa um trabalho de desobsessão primeiro fazendo a higienização da sala. Não, mas Ana, e se começar logo depois de um trabalho? Vai fazer a higienização da sala. E a gente estudou isso. E nessa higienização dessa preparação do ambiente, está nos primeiros capítulos do livro, a gente inclusive coloca cortinas fluídicas, vibratórias, isolando essa sala do resto. Isolando. Mas se sou eu que pego o lixo e coloco dentro, como é que fica? Então, é importante que o médium interfira. Eu não posso virar joguete, fantoche
de espírito desequilibrado, que quer gritar, que quer bater, que quer fungar, que quer chutar, que quer virar a mesa, que quer derrubar as coisas. Sim. Vamos imaginar eu, médium, não educada, que eu faça isso tudo, tá? Porém, eu não estou no controle de mim mesma e eu estou dando aqui um show. E aí? O que acontece? O dirigente da casa vem e corta a comunicação na prática, assim, interfere e corta. Na verdade, se fosse eu, o dirigente, eu ia falar, Gisele, você tem que controlar o seu corpo. Gisele, escolha suas palavras. Gisele, você é a dona da sua vontade, você está emprestando o seu vaso para comunicação. Eu estou falando com você. Então, você, em pensamento, Gisele, conversa com esse espírito, explica para ele. E assim não. Se ele continuar falando assim, ele vai se retirar. Então, é a minha obrigação. Da mesma forma que eu não deixo o meu filho ficar gritando, esperneando, falando palavrão dentro de casa, você deixa o seu filho fazer isso? Não. É a mesma coisa. Né? Então, não é um show. A gente não tem que olhar para a mediunidade como se a gente estivesse dando um show. Algum comentário, alguma pergunta? A gente está terminando já? No livro, Nos Domínios da Mediunidade, tem esse caso. Esse caso que eu comentei anteriormente, da pessoa, o médium, ele mesmo abrir seu coração e soltar todo aquele fel, toda aquela dor que ele carregava de outras vidas. Então, quando a Gisele estava me doutrinando, ela estava doutrinando a Ana da encarnação anterior, em vez de ser um outro espírito. E cada um de nós pode ter trazido as suas sequelas, a gente não sabe, né? Quantas sequelas a gente tem. E muitas vezes a gente veio nessa vida para aprender a perdoar e a gente não está conseguindo perdoar, né? Porque eu estou tendo que conviver e encontrar com o meu assassino todos os dias, porque hoje o meu assassino é o meu pai. Então, o tempo inteiro eu fico com aquela sensação de insegurança, de medo, de necessidade de reagir, de defesa alta. E você fala assim, mas por que aquele pai é tão bom e o filho trata assim? Porque ele está voltando à reminiscência de passado. Então, são casos em que pode vir ser trazido e se essa pessoa desenvolve uma mediunidade, porque muitas vezes a Ana que você conhece no centro não é a Ana que você conhece em casa, né? Ou a Ana que é boazinha com 9 pessoas, ela pode ter um problema muito grande com uma delas, porque isso é afinidade espiritual. Então, a gente tem que ter essa consciência, que muitas vezes a gente vai ver casos em que é o próprio espírito da pessoa sendo doutrinado. Então, é como se fosse essa doutrinação indo para o subconsciente, né? Outra coisa que eu queria comentar aqui é o animismo e a obsessão. Os obsessores inteligentes envolvem suas vítimas a recordar, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Isso é bem importante, porque, vamos supor, eu tenho um inimigo de passado, e esse inimigo é meu inimigo profundo e não quer que eu me envolva com a Gisele, por exemplo. Então, esse inimigo, esse espírito, e a gente sabe que existe a escola dos vingadores, que esses obsessores mais inteligentes, como a gente aprendeu no livro Libertação, eles são treinados a como trabalhar com o fluido cósmico, eles são treinados como trabalhar com a nossa mente. Eles podem colocar obsessores que basicamente aumentem, eu estou até pensando numa enxertia, como acontece algumas vezes, de ideias para que essas dívidas kármicas que eu trago sejam ainda aumentadas. Então, no livro que a gente leu,
recentemente o Grilhões Eternos, esqueci, um do Divaldo, esqueci o nome do livro. Grilhões Partidos. Grilhões Partidos. É interessante a gente ver uma situação como essa, em que, obrigada, Aline, porque naquele caso, é um caso de subjugação, né, profundo, e o obsessor da filha é inimigo do pai, mas está tudo mesmo, a filha era cúmplice do pai. Então, o obsessor estava obsediando a filha para fazer o pai sofrer por uma coisa que o pai não tinha feito na vida atual. Mas, na verdade, os dois tinham sido maus para o obsessor na vida anterior, só que ele não se recordava. Porque a gente já aprendeu também que quando a gente desencarna, a gente não lembra das encarnações anteriores, a gente só se lembra das encarnações da última encarnação. A gente tem que fazer um processo de regressão, ter merecimento, está pronto, isso está bem claro no livro de André Luiz também, quando a dona Laura explica o processo de lembrança, né, dos arquivos no Ministério do Esclarecimento. E aí, o que acontece? Esse espírito vai manipular o encarnado para voltar ao passado e para fazer coisas por causa dessa dívida kármica. A criança, essa mocinha, ela acaba sendo manipulada, por quê? Porque ela tinha afinidade com o obsessor. Afinidade, por quê? Porque o culpado está sempre perto da culpa. Então, mesmo o obsessor, sem saber disso, sem lembrar disso, ela estava na mesma sintonia que o obsessor pela culpa que ela carregava. Então, qual é a cura? É a renovação mental. A renovação mental de quem? Do obsessor e do obsediado. Não adianta eu cuidar só do obsessor, porque se aquele médium não tiver estruturado na sua sintonia espiritual, ele vai ficar doente de novo. Por isso que Jesus falava, vai, não peques mais. Eu te curei. Então tá, o que você quer? Ah, eu quero a cura. Então tá, curou. Agora vai, não peques mais. Porque senão a cura é temporária. E essa renovação mental nada mais é do que a reforma íntima. Né? E que muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque quando a gente está num problema, um problema profundo, a gente vai lá, toma posse todo dia, faz evangelho, corre, vai no centro, faz 1001 coisas. Aí, amans. E aí a gente larga. E aí volta tudo. Né? Então, a nossa responsabilidade para fechar a conversa de hoje é trabalhar a nossa reforma íntima. Não ter medo do animismo. Ter essa consciência, vir com o vaso pronto. A gente vindo com o vaso pronto, vindo com o vaso limpo, a gente está fazendo a nossa parte. E vai ser perfeita? Não, não vai ser perfeita. E talvez não seja perfeita nunca nessa encarnação, e tudo bem, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Mas a gente tem que se preparar. Se a gente já tem aqui o menuzinho, a cartilha, né, do que é que a gente tem que fazer, a gente vai ter que fazer o melhor que a gente puder. E para nós, médiuns, quais são os 2 passos básicos? Essa formação, isso de eu querer, não, estou entrando num centro espírita novo e nunca fiz curso de mediunidade, me convidaram para ir para a mesa mediúnica, eu posso ir? Não, não pode. Não pode. Está escrito no livro. Por que não pode? Por que a Ana está falando que pode? É porque está escrito no livro? Não. É porque o médium, quem não passou por essa formação mediúnica, ele entrando num lugar onde a sua sensibilidade vai ser desenvolvida, ele vai se desequilibrar e ele vai desequilibrar o grupo. E o grupo vai se desequilibrar. E vai desequilibrar ele. Então, os dois lados, é uma bomba relógio. Vai acontecer no primeiro mês? Não. Vai acontecer ao longo do tempo? Vai. Então, pela proteção do grupo, isso não quer dizer, a Ana não gosta da Gisele, por isso que ela não deixou a Gisele. Não, não é. E eu vou te falar que é interessante, porque a gente muitas vezes muda de centro espírita, né? E a Tabata está mudando, a Elaine mudou,
para Seattle alguns anos atrás, eu mudei para cá, ou quando eu mudei do Brasil para Califórnia, e aí o dirigente fala, você tem que fazer os cursos tudo de novo. E você fala, mas não é possível, tem que fazer tudo de novo, mas eu dava aula antes. Pois é, você vai ter que fazer tudo de novo. E aí você tem que fazer tudo de novo. Eu lembro de um exemplo de uma pessoa que era uma das dirigentes lá da parte de desobsessão da federação, uma habilidade extraordinária, uma experiência maior ainda, mudou de cidade, saiu de São Paulo, foi para Campinas e teve que fazer os cursos de novo. E ela falou para mim, Ana, essa foi uma das maiores lições de humildade que eu tive que passar, porque eu sabia mais do que todo mundo. Então, talvez seja lição de humildade, talvez seja uma oportunidade da gente reavaliar os nossos valores, os nossos aprendizados, fazer uma revisão. Isso vai depender do dirigente? Vai. Mas uma coisa eu posso falar. Mesmo que o dirigente fala, não, venha porque você tem já a mediunidade pronta, não vai imediatamente. Conviva no centro, pelo menos 6 meses, 1 ano, para você se afinizar, para você ver a qualidade do trabalho, você ter certeza que você se sente bem, porque não é porque é um centro espírita que a gente vai se sentir bem naquele centro espírita. E a gente entrar e começar a conviver com pessoas, principalmente numa mesa mediúnica, onde não existe essa afinidade, a gente vai trabalhar o trabalho do plano espiritual maior. E se houver um convite, olha, você vai ter que fazer o curso de novo, faça. Vai cansar? Vai. Você vai aprender mais? Vai. E talvez pelo seu exemplo, as pessoas vão ver, puxa vida, mas a Tabata está tendo que fazer aqui junto conosco, mas eu estou vendo que ela já sabe tanto. E aí, de repente, eu vou falar, Tabata, você não quer aproveitar e dar algumas aulas aqui? Eu estou vendo que você sabe. E aí você faz. Olha para isso como uma oportunidade de revisão. Esse estudo contínuo, né, tanto essa formação, então, a formação do médium precisa ser feita. A gente está estudando para terminar agora, nesse último livro do desenvolvimento mediúnico. Tem quantos anos que a gente está estudando? Desde 2020. Desde 2020, tem 3 anos, gente. A gente começou esse estudo há 3 anos atrás. Então, a gente fez o ED 1, a gente fez o ED 2, a gente fez o EADE, e a gente está terminando o segundo livro do mediúnico agora. O quanto a gente aprendeu nesses 3 anos? O quanto a gente cresceu? Então, essa formação não é para o outro, essa formação é para a gente. Se a gente sabe que estudo é trabalho, que esse estudo é mérito, com todos os espíritos com quem a gente conviveu ao longo desses anos, esses espíritos agora fazem parte do nosso network, nosso grupo de amigos. São mais gente para a gente poder trabalhar junto, para a gente pedir ajuda. Né? Essa formação é o que vai garantir o meu equilíbrio. Principalmente para médiuns como a Aline, como a Tabata, que tem uma mediunidade estrondosa. Essa formação é a sua proteção. O estudo contínuo é a sua proteção. Se você se afastar dos dois, vai voltar ao desequilíbrio. Vai voltar a ver toda hora espírito que não quer, a escutar coisa que não quer, a ficar com altos e baixos de todas as coisas que a gente sabe que acontece quando você está com uma mediunidade desequilibrada. Né? A gente é um canal, e aí a gente vira uma antena, né? Em que qualquer espírito que quiser falar, a gente abre a boca e fala. Né? Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, e aí agora vamos abrir para as nossas perguntinhas. Alguém quer falar alguma coisa? Ana, eu tenho uma pergunta. Sim. Aquele caso que está na apostila,
que fala da médium que acessava, né, lembranças de uma outra encarnação dela. E aí ela trazia aquilo para a mesa. Uhum. Aquilo é inconsciente. Uhum. Ok. E aí, no caso, Fazer isso no desdobramento, né? Isso. Na hora do desdobramento. Sim, é inconsciente. Não, mas ela tá na mesa. Ela está desdobrada. Isso. E aí, no caso, o dirigente vai trabalhar aquilo aí. O dirigente, as pessoas que estão ali na mesa, eles só vão notar que aquilo é animismo se acontecer repetidamente, né? Se aquilo voltar e voltar, fala, tem alguma coisa ali. Assim, do contrário, não é possível saber. Não, e muitas vezes os espíritos, eles voltam, Elaine, e aí eles vão chegar e vão falar assim, então, eu vim aqui há 2 semanas atrás. Vocês me falaram isso, aí, olha, você, Elaine, eu fui para sua casa. Eu fiquei lá, fiquei olhando tudo. Eu vi lá umas coisas que você falou, é verdade. Você falou para ter calma, tudo. Eu vi que é verdade. Então, eu resolvi voltar para conversar com vocês. Então, ele vai falar, eu voltei. Mas, normalmente, isso é num processo de desobsessão, né? Então, para continuar a conversa. Porque, como a gente já viu, muitas vezes, quando o espírito está num desequilíbrio muito grande, ele é desligado. Ele é como se ele dessem para ele um sonífero e ele fosse levado numa caminha e retirado. Ele não está em condição de escutar, ele não está em condição de ver. Ele não está pronto ainda. Pode falar, mamãe. Eu não entendi, tive a impressão que a Elaine estava fazendo uma pergunta a respeito de animismo. Então, não é uma outra, não é, que a pessoa, que a médium está lembrando do próprio passado. Foi isso que você falou? Isso. Aí eu só tinha. A Ana falou, ela está inconsciente, então ela não sabe. Pois é. Essa aula é muito importante e foi muito bem dada pela Ana. A gente aprendeu direitinho a diferença entre mediunidade e animismo. Mediunidade é quando é um segundo espírito que está ali em pauta no transe mediúnico. Animismo é quando nós acessamos os nossos porões, as nossas lembranças de outras encarnações. A Ana deu um exemplo muito bom aí, eu vou dar outro. Que está num dos livros do comandante Armon. Ele fala de um soldado que tinha morrido na guerra, com muito sofrimento, com muita dor, com muita violência, enfim. Então, ele desencarnou, reencarnou, mas aquela ferida, aquele trauma da experiência dolorosa da outra encarnação, ainda estava doendo, ainda estava incomodando. Então, os benfeitores organizam o trabalho de forma que, no momento certo, ele ponha para fora aquele lixo emocional, aquele trauma todo, e seja curado, seja tratado. Então, nós médiums não podemos, não devemos ter medo, na hora da nossa manifestação mediúnica, de estar falando o que é nosso, porque muitas vezes está acontecendo conosco exatamente o exemplo do soldado. Estamos sendo curados, harmonizados para termos mais equilíbrio, melhor qualidade para o trabalho. E se aconteceu no centro, dentro dos padrões que a Ana descreveu aí tão bem, por que a gente pode acreditar no que está acontecendo na sessão mediúnica? O grupo é sério, fez boa preparação, todo mundo estuda, todo mundo está preocupado com reforma íntima, mesmo que a gente dê umas escorregadinhas aqui e ali, porque a nossa imperfeição ainda é grande, mas, em linhas gerais, a porcentagem de seriedade, de vontade de acertar é muito maior do que de erros, né? E eu achei interessante também, quando a Ana falou de animismo, eu fiz um link com o texto que nós estudamos de André Luiz. Ele está lá.
assim, achando que está muito bom, que pode funcionar como médico lá no novo local, mas não, ele precisa de voltar atrás, de entender o que fez de errado, de recomeçar, né? Para poder ter o equilíbrio básico necessário e indispensável. Eu anotei aqui também, que eu achei muito interessante. Bom, então, o que eu achei mais importante nessa aula é a importância do preparo do ambiente, do preparo dos médiuns, né? A Ana falou, médium não é máquina. Não é. É um ser inteligente. Nós somos princípio espiritual, inteligente e individualizado. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E essa responsabilidade é ampla. E por isso é que a gente não... que a doutrina desaconselha desenvolver mediunidade em criança, porque a criança não tem maturidade, senso de responsabilidade adequado para o exercício da mediunidade. Por isso é que a doutrina espírita afirma que animais não têm mediunidade, eles têm lampejos de sensibilidade, eles captam, eles veem coisas, mas dizer que ele pode desenvolver a mediunidade, não pode, porque ele não tem os recursos básicos necessários, inclusive consciência e responsabilidade para o trabalho mediúnico, né? Outra coisa importante é que, voltando a falar do exemplo do soldado e do outro exemplo que a Ana deu, é muito importante que a gente insira no nosso trabalho de reforma íntima o auto-perdão. Às vezes, a consciência está pesada, eu estou com a minha autoestima baixa, eu estou infeliz comigo mesma, achando que está faltando alguma coisa, de ecos, de lembranças do passado. Mas, então, seja remorso atual, seja esse remorso sutil, invisível, eu tenho que conversar comigo mesmo e dizer, você errou, mas é tempo de recomeçar. Você errou, mas agora você pode acertar. Então, esse perdão não é ensinado por Jesus, não é só para a gente aplicar em relação ao outro. Nós devemos estar sempre atentos para enxergar qual é o momento em que nós precisamos nos perdoar. E se esse remorso for mais intenso, for mais consciente, por exemplo, foi bobagem que eu fiz nessa vida mesmo, que as outras religiões chamam de pecado, eu não vou desperdiçar a minha reencarnação batendo no peito e falando eu sou um pecador, eu não valho nada, eu não mereço o contato com os bons espíritos, eu não mereço ser perdoado pela coisa feia que eu fiz. Não, esse remorso negativo não leva a nada, só nos desequilibra mais. O que vale é tomar consciência, eu errei, não vou errar mais. E vigiar, orar e vigiar para não repetir aquele erro ou outros semelhantes ou igualmente perniciosos. Aliás, esse auto-perdão é uma das manifestações mais efetivas do amor a si mesmo. E vocês sabem tão bem quanto eu, que a lei é amar a Deus, então, fazer a minha reforma direitinho para estabelecer sintonia com o Pai, amar ao próximo, não preciso nem dizer porquê, a gente já estudou muito isso, e amar a si mesmo, não colocando obstáculos que impeçam o sucesso da minha caminhada evolutiva. A gente tem que amar a Deus, a gente tem que amar o próximo, mas a gente tem que amar a si mesmo. Passa a palavra para vocês. Manuela, quer comentar alguma coisa? Obrigada. Só alguns breves comentários, porque todas as explicações que foram dadas aí
já esclarecem satisfatoriamente, né, todo o tema. A gente vê no livro dos médiuns, né, algumas mensagens importantes para, digamos, ilustrar, né, esse tema aí, nos capítulos 19 e 22 do livro dos médiuns, onde tem duas mensagens excepcionais do Erasto. O Erasto participou ativamente, né, desses capítulos, e dando o primeiro no capítulo 19, né, aquele capítulo que fala que nós todos somos médiuns, né? Ele fala aqui da participação dos médiuns nas comunicações, né? O papel dos médiuns. E no 22, aquilo que a Lúcia acabou de citar, também sobre a mediunidade nos animais, né? Que é onde eles exatamente diz que há um princípio que disso estou seguro, e é admitido por todos os espíritas, o de que os semelhantes agem por meio dos semelhantes, e como os seus semelhantes. Então, o animismo é, de fato, um fenômeno natural, não uma coisa natural, porque, como também foi dito aí, o médium, ele não é um instrumento passivo da mediunidade, né? Ele está lá, ele é o intermediário. Então, a comunicação passa por ele, logo leva alguma coisa dele, como na mensagem do Erasto, desse capítulo 19, né? Onde ele fala aquelas garrafas de vidro coloridos, né? Em laboratório, quando a luz de fora se projeta sobre eles, projeta uma cor, projeta uma sombra da cor de cada garrafa, né? Então, para mostrar que o médium, de alguma forma, ele sempre participa. O animismo, até uns tempos atrás, né, era tido como uma deficiência, um problema e tal, mas depois foi esclarecido pelos espíritos, não tem nada de problema, é natural, ele participa do processo, né? O animismo está presente no processo por causa dessa qualidade do médium de ser um instrumento ativo, estar ali como o próprio intermediário. Então, não teria como foi falado aí, né, até na questão da linguagem ou no estilo, né, que ele usar para passar a mensagem, haverá sempre alguma coisa dele ali e, portanto, tudo aí é natural. O que precisa é isso que foi falado, quer dizer, o médium estudar, se evangelizar e se preparar sempre, estar muito atento, fazer a reforma íntima. Então, tudo isso é fundamental para que cada vez o instrumento esteja mais afinado, né, com o trabalho. Basicamente é isso. Obrigada. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Aline, Elaine, Cláudia, Letícia? Uma perguntinha rápida. Toda comunicação mediúnica, ela só acontece na mesa mediúnica? Não. 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 Mas deveria. Por quê? Porque quando a gente está fazendo a comunicação ou trabalhando como médium ostensivo, a gente tem... a gente não... O telefone toca de lá para cá, né? Então, eu não tenho certeza qual é a qualidade, a evolução do espírito que vai estar se comunicando. Então, vamos supor, eu vou te visitar. E aí, a gente faz um evangelho no lar. Você faz evangelho no lar todo domingo, às 9 horas da noite, pelos últimos 10 anos. Você faz o seu evangelho no lar regularmente, leva a sério. Você tem uma vida
boa, ética, moralmente, dentro dos padrões normais de uma pessoa normal, assim, não é Jesus, mas também não é uma pessoa cruel, certo? Aí, imagina se a gente fala assim, então tá bom, vamos receber, vamos fazer uma mesa mediúnica depois do evangelho? Vamos. E aí vem um obsessor da sua família e fala coisas horrorosas para você, para o Luiz, enfim. Ah, mas eu pergunto assim, no centro, quando a gente está no centro, todas as comunicações são só na sessão mediúnica? Não. Tem muitas vezes que a gente recebe um mentor depois do trabalho. Mas aí são comunicações específicas do mentor. Então, por exemplo, existe uma palestra, o ambiente está preparado, já existe, ele faz o formato do trabalho. Então tá bom, prece inicial, desenvolvimento do tema, palavra do mentor e prece final. Então, o formato do trabalho já é aquele, o ambiente já está protegido, já tem um acordo entre o plano material e o plano espiritual. Então, aí é um lugar protegido. Aí não tem problema, tá? Mas aí Ana, isso pode se dar até em sala de aula, né? Do curso mediúnico, aprendizes, na federação, tem também a palavra do mentor. O importante é que seja dentro de um trabalho, dentro de um ambiente que esteja protegido. Preparado, um ambiente preparado. A spur of the moment. Não, então, vamos agora, a gente chegou aqui, vamos... Não, isso não. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe como que a gente está trazendo para dentro daqui. Né? Então, da mesma forma que eu não sairia no meio da rua e não convidaria todo mundo que eu não conheço para entrar dentro da minha casa, eu não posso fazer isso. Dentro de um trabalho, receber a palavra do mentor é diferente. E a gente fala, agora nós vamos nos preparar para receber a palavra do mentor. Aí, num trabalho de desobsessão, isso também acontece. Sim, no Evangelho no Lar não deve jamais acontecer, porque o lar não está preparado para isso, né? É outro ambiente, outra realidade, né? Deve-se evitar, né? No lar. Eu estava pensando aqui, a mediunidade, como faculdade natural, pode acontecer, funcionar em qualquer lugar. Na casa espírita, na hora do trabalho, certinho, com tudo dentro dos conformes, as manifestações serão equilibradas, respeitáveis, positivas, educativas, etc. Mas, por exemplo, marido e mulher que tem um obsessor, que tem um inimigo, esse obsessor pode interferir na vida do casal, incorporar no marido ou na esposa e fazer com que ele fale o que o obsessor está querendo que seja dito, para estragar mais aquele relacionamento. Numa briga de rua também, que alguém agride outro ou agride um animal, às vezes é sob a interferência, sob a atuação de um espírito ignorante, zombeteiro ou mal por natureza, que quer mesmo criar confusão. Então, a mediunidade, a faculdade, está aí aberta, é a ferramenta. Agora, como ela vai ser usada, aí é critério que cada um de nós tem que observar direitinho, né? E numa aula, né, Manuel? A gente dá aula, a gente não está incorporando, mas a inspiração é uma forma de mediunidade. Na palestra, eu acredito que isso já tenha acontecido com vocês. Eu não vou para trabalho nenhum sem fazer a minha sinopse. Apesar desses anos todos de federação, eu, entre aspas, morro de medo de dar branco. Então, eu levo a minha sinopse para... não vou ficar lendo a aula inteira, mas eu vou desenvolver aqueles itens. Vocês não imaginam quantas vezes eu pesquisei, eu preparei, eu relacionei os itens, e na hora que eu vou dar a palestra sai tudo diferente. Dentro do tema, mas não é da minha listinha.
Por quê? Uhum. Porque o benfeitor avaliou o ambiente, sentiu a necessidade da maioria, ou, às vezes, de uma pessoa só, que está desesperada, que está precisando de socorro, então ele direciona a abordagem para aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas dizem, foi para mim essa aula, foi para mim essa palestra. Isso. E às vezes foi mesmo, né? O mentor É verdade. direcionou. Então, o nosso olhar em relação à mediunidade tem que ser amplo, mas principalmente tem que ser impregnado de muita seriedade, de muita responsabilidade, como nós vimos aí na aula de hoje. Aliás, ela pode se manifestar, né, Lúcia, até fora mesmo da casa espírita, muitas vezes, por exemplo, num grande evento, num congresso internacional. Eu vi lá em Paris acontecer isso, né? Portugal, ou num seminário, onde vai um público muito grande e tudo, mas a espiritualidade já preparou todo o ambiente, está ali, né, dando cobertura, né? Faz a adequação, né? O próprio Divaldo, que sempre recebe mensagem do Dr. Bezerra no final dos eventos. Até na televisão, né? Nossa, eu acho que receber na televisão um ambiente assim mais materialista, né? As pessoas não estão ali realmente interessadas, mas com o suporte dos benfeitores, dá tudo certinho, né? Mais alguma pergunta sobre a aula de hoje? Bom, hoje a gente não vai ter a parte prática, segundo aí o que está no livro, mas eu queria fazer uma mesa redonda sobre mediunidade, que eu acho que é mais ou menos o que estava acontecendo, porque a pergunta da Aline não era referente à aula, era uma coisa mais abrangente em relação à mediunidade, né? E eu sei que nem todo mundo está presente localmente em Portland, então é difícil falar da experiência do nosso trabalho mediúnico, mas aí estando vocês duas aqui, Tabata e Gisele, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa em relação desse desenvolvimento, dividir com as pessoas, o que vocês vêm sentindo, um pouco da sua experiência, né? Eu acho que a gente estava comentando muito nesse evento, né? Acho que quem me conheceu no começo ainda pode falar de como eu era. E esse trabalho mesmo que a gente falou de como a gente poder entender essa mediunidade, trabalhar de uma maneira mais séria e usar isso no momento mais certo, né? Então, acho que isso da gente poder hoje entender melhor e saber reconhecer quando vem esses outros espíritos, né? E poder filtrar isso, sabendo, isso daqui sou eu, isso daqui não é, para que a gente não se exponha, não faça esse trabalho mediúnico fora da casa espírita, né? Acho que é isso que tem ajudado a gente a se controlar melhor, assim, pelo menos para mim. Antigamente, o que acontecia na minha cabeça, e o quanto de visão eu tinha e de ouvir espíritos o tempo inteiro, isso foi diminuindo ao longo do tempo, e não porque acho que eu não tenho mais, né, essa mediunidade sensível, mas porque sim, agora eu tenho controle disso e sei o momento certo de onde trabalhar e onde usar melhor essa ferramenta, né, que a gente tem. Eu me lembrei de outro exemplo aí. Vocês que estão participando da aula, observa o que está acontecendo no ambiente. Quando você relata o que você viu, você está usando a sua mediunidade da vidência, né? Na rua, você andando, conversando com uma pessoa conhecida ou desconhecida, às vezes você vê itens, fatos do mundo espiritual. Então, não está numa mesa mediúnica, mas a mediunidade está aí funcionando, né? E outra coisa, quando vê na rua, não é bom contar para o outro que viu, não. Eu tenho uma amiga que ela é espírita de berço e ela tem essa vidência. Então, ela disse que às vezes estava com o marido de carro indo para casa, aqui no Minhocão, e ela via os espíritos, ela ficava quieta, ela não falava nada para ele, para não assustar.
Isso mesmo. Porque a mediunidade só existe com os espíritos. A vidência é quando os espíritos se mostram para você, não é o que você quer ver, não é? Eles é que mostram o que eles querem que você veja. E acho que principalmente quando começou o curso em casa, isso É. aconteceu muito Muitas comigo em casa, que daí também é pior ainda, né? Porque não é um lugar ideal para que isso. Ainda mais no seu quarto, né? É. O seu quarto e o lugar que você trabalha, né? Então, tudo é errado. Né? Exatamente. Eu ia falar que no meu caso, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, nada. Eu sempre senti algumas coisas, né? Mas também não sinto tudo. E também não necessariamente eu sei o que sinto. Eu só sei que sinto, sabe? Enfim, e eu acho que agora eu começo a prestar mais atenção nesse sentir, né? Como funciona. Eu vejo que às vezes eu fico mais irritada antes de vir para cá, ou eu fico mais. Outro dia foi tão assim, plim, né? Que eu estava com uma dor de cabeça horrível, horrível. Quando eu decidi que eu não vinha, aí a dor de cabeça passou. Eu falei, Gisele, olha isso. Então, a mim mesma, né? E aos sinais todos da vida. Então, tem sido de grande aprendizado. Obrigada, Manuel, Dona Lúcia. Imagina. É sendo incrível. É isso que você falou, eu acho que é muito importante, porque a gente precisa tomar consciência do que é nosso e do que não é nosso. E para você fazer isso, você precisa estar presente em você mesmo. Senão você só reage em vez de agir. Né? Então, por exemplo, se eu sei que a minha personalidade, normalmente é uma personalidade muito pacífica e não é de chutar parede, por mais vontade que eu tenha de chutar parede, se eu tiver vontade de chutar parede, eu vou saber, mas isso não sou eu. Mas para isso eu preciso estar consciente, eu preciso estar presente. Né? Então, eu acho que essa atenção, né, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiai, vigia primeiro. Presta atenção, esteja presente. Depois ora. Mais algum comentário? Nessa questão dos pensamentos, não é? Que você, Ana, falou até no início lá, às vezes eu tenho dúvida, né? Se é meu, se é do espírito. Eles dizem, aqui na questão 461 do Livro dos Espíritos, né? Os primeiros pensamentos geralmente são nossos, né? E os espíritos entram no circuito, né? Você pensou qualquer coisa, aí já vem sei lá, às vezes é até na hora de você estabelecer a sintonia, né, num trabalho preparado e tal. E então, geralmente, só dá para distinguir nesse momento, né? Momento inicial. Depois, aí já entra o animismo com a mediunidade junto. Uma outra coisa que a gente sabe quando a gente está no processo de obsessão é quando vem uma nova ideia. Então, eu estou aqui com vocês, aí vem aquela ideia. Eu lembro de uma coisa que me chateou a semana passada. Não estava pensando nisso. Aí veio, pina. Aí estou fazendo outra coisa, estou lavando a louça. Aí vem a mesma ideia, pina. Quando vocês notarem que vem insistentemente essa ideia, a mesma ideia, você fala que você não estava nem lembrando da pessoa ou da situação. É influência. É para desequilibrar. Aí a gente tem que tomar atenção, por quê? Porque cada vez que eu ficar pensando naquela coisa que me chateou, eu vou baixar o padrão. Né? Mais algum comentário? Então vamos pensando na tá? Aline, quer fazer a prece final para a gente? Você consegue? Consigo. Vamos agradecendo a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham, aos mentores espirituais dessa casa, desse grupo,
por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo cada um em um lugar, mas todos na mesma sintonia, na mesma sede de aprendizado. Que devagar possamos ir incorporando esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida, lembrando sempre de fazer tudo com amor, como Jesus sempre fez, sempre nos ensinou. Que possamos sempre levar uma palavra a quem necessita, uma palavra de carinho, de esperança, um abraço, sempre lembrar daqueles que estão em necessidade, seja ela de comida, de palavra, de carinho. Que Jesus possa sempre inspirar os nossos corações em todas as coisas que a gente fizer na nossa vida, durante o nosso dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com os desconhecidos. Que por onde a gente passar, a gente possa levar um pouco do amor, da alegria que Jesus nos ensinou e que os bons espíritos tantos nos ensinam, tantos nos falam. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Obrigado, boa noite, Boa uma boa noite, semana.